Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 11 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Vá, vende tudo, dá aos pobres. Vem e segue-me. Terás o cêntuplo e a vida eterna. Podemos ler com calma o trecho de hoje e saboreá-lo em todos os seus aspectos. Essa é a raiz e a meta última da nossa vida de fé. Deus fita os seus olhos com imenso amor sobre aquele que realiza essa palavra. A pobreza parece uma loucura, mas ela produz riqueza, e uma grande riqueza. Como sempre, podemos começar com pouco. Abra seu armário hoje e veja o que você poderia doar a quem precisa. Verifique se você está partilhando o dízimo com a sua igreja. Escute o que o Espírito lhe fala. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu caminhando. Quando veio alguém correndo, caiu de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra, e foi-se embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras, e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Essa é a fotografia do verdadeiro cristão. Jesus nos prometeu uma paz que não nos deixa em paz. A paz de Jesus não é a paz do cemitério, onde túmulo não briga com túmulo. Tudo está em paz porque tudo está morto. Pelo contrário, a paz de Jesus não te deixa em paz e te despoja de tudo. É só seguir Jesus, obedecer a Ele. Ele sabe para onde vamos. Ele conhece o caminho. Para dizer a verdade, Ele é o caminho. Não podemos temer. Jesus fita seus olhos com imenso amor sobre aqueles que têm a coragem de deixar tudo, de abandonar tudo e segui-lo. Irmãos, vamos hoje nos deixar ajudar e guiar por algumas frases do nosso querido Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, do número 197 para frente. O lugar privilegiado dos pobres no povo de Deus. No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo se fez pobre. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós através do sim de uma jovem humilde, de um pequeno povoado perdido na periferia de um grande império. O Salvador nasceu num presépio, entre animais, como sucedia com os filhos dos mais pobres. Foi apresentado no templo juntamente com 2 pombinhos, a oferta de quem não podia se permitir pagar um cordeiro. Cresceu num lar de simples trabalhadores e trabalhou com suas próprias mãos para ganhar o pão. Quando começou a anunciar o reino, seguiam-no multidões de deserdados, pondo assim em evidência o que ele mesmo havia dito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. A quantos sentiam o peso do sofrimento, acabrunhados pela pobreza, assegurou que Deus os tinha no âmago do seu coração. Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E com eles se identificou. Tive fome e deste-me de comer, ensinando que a misericórdia para com eles é a chave do céu. Irmãos, vamos tentar agora refletir sobre essas palavras do nosso Papa Francisco. São palavras tão bonitas, tão simples, tão fortes, sobretudo para nós da Missão Belém. Vamos tentar nos mergulhar na escolha da pobreza que Jesus fez. Vamos nos mergulhar nesses sentimentos de Jesus. Por que Jesus escolheu os pobres? Vamos refletir um pouco. Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais nada aos pobres. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos,
chamados a possuírem os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé. Tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a amizade de Deus, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Esta é uma desculpa frequente nos ambientes acadêmicos, empresariais ou profissionais e até mesmo eclesiais. Temo que também estas palavras sejam objeto apenas de alguns comentários, sem verdadeira incidência prática. Apesar disso, tenho confiança na abertura e nas boas disposições dos cristãos e vos peço que procureis comunitariamente novos caminhos para acolher esta renovada proposta. Agora, queridos irmãos, após escutar estas palavras profundas e fortes do nosso Papa Francisco, da sua encíclica Evangelii Gaudium, que nos faz refletir profundamente sobre a nossa opção pelos pobres, podemos refletir nos perguntando: quanto os pobres e a pobreza entraram na minha vida? E agora vamos ler novamente algumas frases do Evangelho para que o coração de Jesus entre no nosso coração e nos ajude a escolher o propósito mais adequado para o dia de hoje. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra, e foi-se embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens.
Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras e Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna.